Com um terço da população vacinada, Portugal ainda vive sob algumas restrições. Mas o país conseguiu controlar a disseminação do coronavírus e retomou hábitos tradicionais. Na última reportagem da série especial, você vai ver também como a proibição de entrada de estrangeiros funcionou na Austrália e na Nova Zelândia, onde a vida voltou ao normal. Tudo aberto. Lojas, bares, praias, estádios. Máscara, só se quiser. Enquanto grande parte do mundo ainda sofre com os efeitos devastadores da pandemia, a Austrália vive a normalidade. Os pouco mais de 25 milhões de habitantes experimentam uma pandemia sob controle. Menos de 30 mil casos, pouco mais de 900 mortes. Controle é a palavra seguida com rigidez para conter o coronavírus. Quando aparece um caso, medidas de restrição são logo adotadas. Estados foram isolados inúmeras vezes para evitar o contágio desenfreado. E o resultado a gente vê em qualquer lugar que se vá na Austrália. E a vida noturna está a todo vapor. Esse australiano diz que é maravilhoso ter essa liberdade e que não saberia o que fazer se não pudesse sair de casa. O estudante se diz grato, livre e sortudo, podendo viver a vida normal enquanto o mundo vive uma outra realidade. À noite ou de dia, a vida pouco mudou na Austrália desde o início da pandemia. Mas algumas alterações foram feitas para garantir que as regras de distanciamento fossem cumpridas. Neste tradicional bairro de Sydney, por exemplo, as mesas de bares e restaurantes foram colocadas do lado de fora para acomodar mais pessoas e garantir a sensação de segurança e liberdade. Segurança e liberdade que a Joyce conhece muito bem. A paulista já mora em Sydney há 8 anos. A gente vai para churrasco, pode tomar um café, vai para um cinema. É meio que inacreditável, mas as coisas estão de volta ao novo normal, ao novo comum. O principal motivo para o sucesso no controle da pandemia foi o fechamento das fronteiras. Desde março de 2020, para entrar no país, só com nacionalidade australiana ou residência permanente. E mesmo assim, todos os viajantes vindos do exterior são obrigados a passar por um período de 14 dias de quarentena em hotéis designados para recebê-los. E só depois de testarem negativo para a Covid-19 são liberados do período de isolamento. Vizinha da Austrália, a Nova Zelândia adotou medidas de controle de fronteiras semelhantes e também colhe os frutos da contenção do vírus. Shows com milhares de pessoas já são uma realidade num país que contabilizou 2.600 casos e 26 mortes. Isso mesmo, 26 pessoas morreram no país vítimas do coronavírus. A última em fevereiro e a penúltima em setembro do ano passado. O controle da pandemia levou a Austrália e a Nova Zelândia a estabelecerem uma bolha de viagens, na qual viajantes dos dois países podem entrar e sair sem serem submetidos ao período de quarentena obrigatório de 14 dias. Nos aeroportos, o tão saudoso abraço voltou a ser cena comum. Ah, não há saudades mais dolorosas do que as das coisas que nunca foram, escreveu Fernando Pessoa no livro do Desassossego. A estátua do poeta português na porta de um dos cafés mais tradicionais de Lisboa remete a um tempo e um hábito que nunca foram. O escritor foi quem popularizou em terras lusitanas o cafezinho.
No momento em que o verbo desconfinar nunca foi tão conjugado por aqui, aos poucos os limites vão ficando de lado e Portugal volta às ruas. Hoje, os portugueses comemoram a queda na taxa de transmissão da doença e dias sem mortes pelo coronavírus. E com a saudade, o sabor do café parece ainda melhor. Eu acho que foi das coisas que eu senti mais falta, foi mesmo do cafezinho. Dar mais valor a estes momentos. O cafezinho fica mais gostoso. É, muito mais. Um outro clássico português também está de portas abertas. O pastel de Belém, que no ano passado fechou por 2 meses. Depois, só podia comprar e levar para casa. Mas há cerca de um mês, os salões que têm mais de 180 anos de história voltaram a ganhar movimento. A capacidade foi reduzida pela metade. Agora são 200 lugares para garantir o distanciamento social. E em como os outros estabelecimentos em todo o país, a regra é a mesma. Limite de 6 pessoas por mesa. Como é que é poder sentar e comer o pastelzinho quentinho? É uma maravilha, porque é diferente você fazer o pedido, é diferente você poder sentar na mesa, ver as pessoas, é outra visão, é outra vida, né? Nas ruas estreitas de Lisboa, um som fez falta. O estilo musical mais tradicional português que nasceu aqui, no coração da capital, também foi confinado. Agora, o fado está de volta, mas o silêncio ainda é obrigatório, porque, segundo a tradição, para ouvir o fado é preciso ficar calado. Música que ganha a noite no Largo da Severa. Cantada na casa onde viveu e morreu Maria Severa, a primeira fadista portuguesa. Quando eu canto, eu sinto exatamente, há uma explosão, há uma libertação. Por isso, quando nós não cantamos, ficamos assim, tipo, mais pálidos, sem cor. Além do número reduzido de pessoas nas mesas, também ao ar livre, existe o limite do horário. Os estabelecimentos têm que fechar às 10h30 da noite. Regras que agora são encaradas numa boa. Sorrisos, porque eu acho que as pessoas estão a precisar mesmo de sorrisos e de estar e de conviver. Acho que isso é uma tónica para nós estarmos todos bem. Depois de qualquer crise, o que levanta qualquer país no mundo é a música. É o que nos dá vida, não é?